E aí, galera da Me Salva, tudo bem? Vamos a mais uma aula do módulo sobre redação? Sim? Queridos, então, vamos aos objetivos da aula. Os objetivos, os dois primeiros, vocês já conhecem e repito justamente porque eles são muito importantes, reconhecer possíveis percursos à escrita de uma redação qualificada e adquirir satisfação e prazer a partir da escrita. E o objetivo específico dessa aula, compreender a estrutura textual. Para que a gente possa, então, entender essa estrutura da redação, é bom frisar. Estamos falando de uma estrutura que se dá a partir de uma tipologia. A tipologia central é o texto dissertativo argumentativo. É importante dizer isso, e às vezes são coisas básicas que devem ser ditas, argumentativo. Por quê, queridos? Porque cada texto possui uma estrutura específica, né? E essa estrutura, eu considero ela uma estrutura padrão, porque é aceita e é vista de uma maneira organizada e uma maneira clara em boa parte dos lugares onde vocês terão que escrever uma redação do tipo dissertativo argumentativo. Tudo bem? Essa estrutura padrão, ela se constitui, em boa parte das vezes, em 4 parágrafos. Há, inclusive, algumas universidades que solicitam uma redação em 5 parágrafos, mas isso são casos bastante específicos. De maneira geral, são 4. E sabemos que cada um desses parágrafos tem uma função na construção do texto. Esse primeiro parágrafo nós chamamos de introdução, e especificamente veremos como fazer a introdução, porque ela é um tanto quanto delicada, porque interfere no iniciar de um texto, né? E muitos alunos reclamam, eu não consigo escrever, não passo da primeira linha. Então, a introdução, ela merece uma aula sozinha, que será a próxima aula desse módulo. Enquanto isso, podemos pensar a estrutura como um todo. Então, o primeiro parágrafo é a introdução, e esses 2 parágrafos que seguem são os 2 parágrafos de argumentação. Ou ainda podemos chamar de desenvolvimento. E já vimos que, de acordo com o plano de texto, serão 2 os argumentos que devemos desenvolver nesse texto. E, por fim, temos o parágrafo de conclusão. Nós também falaremos sobre a conclusão em um espaço específico, porque há universidades e há situações em que a conclusão ela é entendida de maneira um pouco diferente. Mas sabemos que a ideia de concluir algo como algo que é super importante, ela deve ser um pouco relativizada. Na verdade, estamos fechando um texto. Mas, como havia dito, nessa aula, nós vamos pensar a estrutura como um todo. E essa estrutura é importante porque se dá a partir de unidades. A estrutura de um texto ela é feita a partir de uma unidade frasal, a frase. Temos também como parte desse texto a unidade do parágrafo. E ainda, por fim, o todo constituindo o texto. E é importante pensar que há unidades isoladas que constituem o texto justamente para que ele tenha os 3 Cs que nós já falamos. Que ele seja claro, que ele seja coeso, que ele seja coerente, consistente, concreto, né? São muitos Cs importantes nessa redação, não só os 3 que já vimos. Queridos, essa unidade textual formada a partir dessas unidades menores, a frase e o parágrafo, ela tem talvez, a gente pode considerar, também uma unidade que engloba toda ela, que é o contexto. Por que eu estou pensando no contexto um minuto com vocês? Porque é importante lembrar que esse contexto vai interferir na consciência que temos a partir de quem escreve, para quem escreve, quando escreve, por que escreve. E ter isso em mente é super importante justamente para adequar o texto à situação em que se solicita esse texto. Tudo bem? Então vamos falar dessa primeira unidade, que é a frase e também o período. Queridos, há dois deslizes bastante comuns na escrita da redação. O primeiro deles está exemplificado aqui. A partir das recentes discussões políticas, o Brasil tem reconfigurado sua imagem. Aqui não há o deslize, mas eu gostaria de tratar, a partir desse exemplo, o deslize. Esse deslize é a frase fragmentada. Frase fragmentada. A frase fragmentada, queridos,
seria se nesse período que acabamos de ler, por exemplo, eu tivesse colocado um ponto aqui. No lugar da vírgula, eu coloco um ponto e aí eu tenho a seguinte frase. A partir das recentes discussões, eu tenho sentido completo? Lembrem, unidade significa ter sentido completo. Frase fragmentada, né? Porque é um substantivo feminino. Então, essa frase fragmentada ocorre quando eu interrompo o sentido completo, que nesse caso só se completaria, só existiria com a oração principal. O Brasil tem reconfigurado a sua imagem. E isso ocorre com muita frequência quando os períodos na redação são muito longos. O período, tudo aquilo até o ponto final, quando é muito longo, pode ocorrer de existir uma frase fragmentada. Além disso, temos um outro deslize bastante recorrente na redação, que são as frases siamesas. Siamesas por quê, queridos? Porque elas são colocadas uma do lado da outra, sem nenhum elemento que as ligue ou que estabeleça uma relação. Vejam comigo, o Brasil tem reconfigurado sua imagem. Era preciso retomar discussões políticas. O que ocorre? Eu tenho duas orações. O Brasil tem reconfigurado sua imagem e a próxima era preciso retomar discussões políticas. E não há nada entre elas estabelecendo essa relação. O que ocorre é preciso colocar uma vírgula, e aqui ficou um sinal um pouco estranho, mas ficou claro, né? Se trata de uma vírgula, justamente para separar essas duas orações. Se não, tem uma frase siamesa. Da mesma forma, observem aqui no segundo exemplo. É um excelente período de renovação. As discussões políticas estão disponíveis a todos. Novamente, eu tenho duas orações e essas duas orações, entre elas, há um branco, que não estabelece uma relação. Aqui, por exemplo, eu poderia justamente colocar um nexo, um conectivo, uma conjunção, para estabelecer alguma relação semântica, de sentido. Nesse caso, eu escolhi o pois. É um excelente período de renovação, pois as discussões políticas estão disponíveis a todos. E aí sim, eu tenho a unidade frasal completa, com sentido completo. Tudo bem? Então, atenção a esses dois deslizes. Queridos, vamos à nossa próxima unidade, a unidade do parágrafo. O parágrafo, ele é sim uma unidade. E essa unidade está muito relacionada à ideia de um sentido completo. Esse parágrafo será uma unidade e terá sentido completo desde que nós planejemos o texto. Então, o plano que vimos na aula passada, ele é essencial. Além disso, queridos, é importante pensar que o parágrafo, por exemplo, o parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo argumentativo, ele possui um começo, um meio e um fim. E aí o Godard, que é um cineasta francês, né, que é muito legal, ele vai dizer não necessariamente nessa ordem. Evidente, queridos, né? Não precisamos necessariamente colocar o começo no começo, o meio no meio e o fim no fim. O que eu quero dizer com isso? Que o parágrafo, por exemplo, o parágrafo de argumentação, ele precisa, de algum modo, fechar a ideia para que assim possamos começar um novo parágrafo. Além disso, queridos, a gente vai ver um exemplo logo em seguida para exemplificar esse fechamento. Além disso, devemos lembrar que dentro do parágrafo existem algumas regrinhas. Não podemos começar um parágrafo lá em cima, no começo dele, e terminar a frase no fim. Ou seja, não posso constituir um parágrafo com uma única frase, um único período. É necessário que dentro deste parágrafo tenha pelo menos 2 períodos. E ainda assim, 2 períodos, tudo aquilo que vai até o ponto, às vezes é muito pouco, né? Porque o que pode ocorrer com esses 2 períodos num parágrafo longo é justamente ocorrer, né, de ter frases muito longas. E essas frases longas são aquelas que vocês devem tomar muito cuidado. Frases longas podem acarretar os erros que vimos anteriormente. Vamos ver agora um exemplo justamente de um parágrafo para que a gente possa refletir essa constituição da unidade. Vejam comigo, nós falamos sobre... Ele está cortado porque o parágrafo ele é longo, né? E aqui eu vou colocando para cima para que vocês possam ler por completo. Mas, só para contextualizar, esse parágrafo, ele se refere ao tema da URGS de 2006 que vimos na aula passada,
que é o basta ter talento para vencer na vida. Então vejamos comigo esse parágrafo de argumentação. O talento só será uma chave ao sucesso quando soubermos confiar em nosso trabalho. O que nós verificamos, queridos, nessa primeira frase? Nessa primeira frase é colocado a ideia a ser defendida, ou seja, o argumento que sustenta um ponto de vista. Logo em seguida, há um desenvolvimento dessa ideia. Nesse sentido, é preciso conhecimento para reconhecermos o talento que possuímos. Aqui há o desenvolvimento desta ideia, justamente para que uma ideia seja entendida de maneira clara. O que ocorre? Vou agora colocar um pouquinho para cima. O que ocorre agora? Van Gogh, por exemplo, mesmo não valorizado, demonstrou segurança em seu fazer. Opa, quando eu falo do Van Gogh, eu estou exemplificando, estou justamente fazendo uso de um mecanismo de argumentação para comprovar o que eu estou dizendo antes. Já estou me colocando no desenvolvimento dessa ideia, desse parágrafo. E, por fim, o que chamamos de talento é, na verdade, empenho e dedicação. Essa frase final fecha o parágrafo retomando o que havia anteriormente. O talento só será uma chave ao sucesso quando soubermos confiar em nosso trabalho. Tudo bem? Isso significa ter começo, ter o meio e ainda ter o fim deste parágrafo. Tudo bem? Então, para que a gente fique com toda a estrutura organizada, vamos ver ela por completo. Então, o texto ele é uma unidade e essa unidade ela depende de um plano para garantir a estrutura textual. Tudo bem? Então, estamos aqui estabelecendo relações. Vimos que o plano ele é feito de 3 partes: tema, ponto de vista e os argumentos. Estou abreviando, e esses 3 elementos do plano de texto essenciais, nós veremos na próxima aula, que irão constituir a introdução da redação, que é conhecida também como matriz textual. E o que eu quero dizer com isso? Se esses 3 elementos do plano são a minha introdução, eu tenho um elemento dessa estrutura. Eu escolhi os argumentos e eu já tenho mais 2 elementos da estrutura, o argumento 1 e o argumento 2. E, por fim, como iremos ver, há o elemento da estrutura final, que é a conclusão, também geralmente reconhecida como a retomada do ponto de vista. E aí sim, temos a estrutura completa. Tudo bem, queridos? Então era isso. Um beijo. Até a próxima.